Olá pessoal, eu sou o Dr. Thiago Simão e hoje eu vou falar para vocês sobre malha cirúrgica, também conhecida como malha compressiva pós-operatória. Esse é um assunto interessante porque muitas pacientes precisam usar esse tipo de malha no pós-operatório, praticamente todas elas precisam. Então é importante você saber melhor sobre o que é a malha cirúrgica e nós vamos também tirar algumas dúvidas das nossas seguidoras que mandaram para a gente. Então, se você quer saber esse conteúdo, já curte aí que o assunto vai ser bem interessante e também se inscreve no canal que a gente vai estar falando toda semana aqui de muitos conteúdos legais sobre cirurgia plástica. Então, bora pro vídeo. Pessoal, malha compressiva é aquela vestimenta que as pacientes usam após a cirurgia que tem por finalidade comprimir o tecido operado para diminuir o inchaço, o edema que se forma após a cirurgia. Então, toda vez que nós realizamos uma cirurgia, nós realizamos um trauma naquele tecido e aquele tecido realiza uma resposta inflamatória a esse trauma. No meio dessa resposta inflamatória é produzido o quê? Um líquido inflamatório que acaba inchando, edemaciando o tecido. Então, quando você vê que você leva uma pancada e depois aquilo fica inchado, fica roxo, é a mesma coisa que acontece numa cirurgia, numa lipoaspiração. E essa malha tem o efeito de comprimir esse tecido, por isso que é chamada malha compressiva, diminuindo a chance desse edema aumentar. Ele impede que esse tecido venha expandir e aumente o acúmulo de líquido que nós conhecemos como seroma. Então esse assunto é muito importante e algumas pacientes, algumas seguidoras nossas deixaram algumas dúvidas. Então nós vamos explicar hoje para vocês. A nossa produção separou 5 perguntas das nossas seguidoras que eu vou responder para vocês. Então bora lá, produção? Doutor, quanto tempo devo usar as malhas cirúrgicas? Bom, o tempo que vai usar a malha cirúrgica depende muito de cada cirurgia, tá? Tem cirurgias que precisam usar por mais tempo, outras cirurgias menos. Também vai depender da extensão da cirurgia. Quanto maior a cirurgia, mais lipoaspiração, quanto mais áreas vão ser aspiradas, maior o tempo necessário para esse tecido desinchar e descomprimir. Então, em média, as pacientes usam em torno de 30 dias numa lipoaspiração, numa abdominoplastia, por exemplo. Se após 30 dias ainda tiver inchado o tecido, aí talvez a gente precise estender por um tempo um pouco maior, talvez por 2 meses. Então, vai depender muito da paciente e da cirurgia. Doutor, e quais serão as consequências de eu não usar a malha cirúrgica? Isso é importante. A paciente que não usa a malha cirúrgica, ela acaba prejudicando o pós-operatório dela. Porque sem a malha cirúrgica, sem essa compressão externa, esse tecido vai acumular muito líquido, vai inchar mais. E esse acúmulo de líquido, que nós conhecemos como seroma, vai impedir que essa pele consiga aderir à musculatura embaixo. Entre essas duas estruturas fica muito líquido acumulado. Isso gera dor no pós-operatório, gera dor ao realizar as drenagens. Esse líquido pode inflamar, pode infectar. Então isso piora muito a recuperação da paciente e expõe ela a muitos riscos. Então é por isso que é importantíssimo o uso da malha cirúrgica. Eu sei que alguns médicos condenam malha cirúrgica e às vezes até não usam, mas a minha experiência já de muitos anos, eu vejo que a malha cirúrgica favorece demais na recuperação pós-operatória. E utilizamos outras tecnologias para comprimir. Além da malha cirúrgica, nós utilizamos outros instrumentos, como a fita do taping, como as placas. Então, a compressão é importantíssima para um resultado satisfatório. Doutor, qual é a melhor malha para se comprar? Bom, existem muitas malhas no mercado, várias marcas diferentes. Eu não vou dizer aqui uma marca específica que você tenha que comprar ou não. O que a paciente precisa saber, primeiro, tem que ser uma malha específica para pós-operatório. Não dá para usar outro tipo de malha, nem aqueles corselet ou aquelas cintas abdominais. Não, tem que ser malha pós-operatória de uso exclusivo para pós-operatório.
A segunda coisa é que o tecido ele tem que ser maleável e confortável, mas ao mesmo tempo tem que ser justo, tem que ser um tecido que faça uma boa compressão. Então não pode ser comprimir demais a ponto de machucar, ferir a pele da paciente, também não pode ser macio demais e com muita elasticidade, senão ele vai comprimir pouco. Então tem que ser um tecido que tenha uma boa elasticidade, uma boa compressão para que a gente consiga a finalidade que a gente quer. E a terceira coisa é que as cintas elas têm que ser na medida exata para a paciente. Então quando a paciente vai provar a cinta antes da cirurgia, tem que ser uma cinta que consiga fechar bem com a paciente, mantendo uma boa compressão, sem deixar muito espaço vazio, para que no pós-operatório ela consiga fazer a compressão ideal. Se ela for muito grande, ela não vai comprimir nada. E se ela for muito pequena, logo após a cirurgia, quando você inchar, ela vai ficar apertada demais e isso pode acabar ferindo a paciente. Então a cinta tem que ser na medida exata. Então nós medimos a paciente e conseguimos dar a ela o tamanho correto da cinta que ela vai usar. E por último, um alerta importante. Eu vejo muitas pacientes querendo usar a cinta de uma amiga, de uma parente que já operou e querendo aproveitar a cinta de outra pessoa. Isso não dá certo. E eu explico por quê. Essa cinta, como eu falei, ela tem que ser na medida ideal da paciente. Então, se você vai operar com a cinta de uma amiga, de uma conhecida, aquela cinta não vai se ajustar perfeitamente a você. E ao longo do uso, essa cinta ela vai perdendo um pouco da sua elasticidade, ela vai cedendo um pouco. Por isso que a gente tem que ir apertando a cinta ao longo das semanas. Cada semana a gente vai apertando um pouco mais para que ela continue justa no corpo da paciente. Então, se é uma cinta de outra pessoa, ela provavelmente já perdeu a sua elasticidade, a compressão que ela tinha e também já deve ter sofrido vários ajustes. Então não fica legal você usar, reaproveitar a cinta de outra pessoa. Compra uma nova que ela vai servir bem para você, vai estar com boa elasticidade, boa compressão e você vai ter uma cirurgia, um pós-operatório mais seguro. Doutor, qual a importância das malhas cirúrgicas no pós-operatório? Bom, como eu falei para vocês, ela auxilia na compressão do tecido e para diminuir o inchaço, tá? Além disso, dá muito conforto para a paciente se sente mais segura, sentindo que ela está bem comprimida o tecido, que ela está bem justa. Isso dá muito conforto para as pacientes. Então, a principal função é diminuir o inchaço, diminuir o edema e ajudar com que esse pós-operatório evolua de uma forma mais ideal. Então, se você gostou desse conteúdo, já conseguiu absorver essas dicas aí que eu passei para vocês, eu peço que você curta esse vídeo para que ele atinja outras pessoas. Tem muita gente querendo saber sobre cinta, onde comprar, qual a melhor. Então isso vai ajudar muitas pessoas. Eu peço que você compartilhe, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever para assistir os nossos próximos conteúdos. Sou o Dr. Thiago Simão e eu realizo sonhos através da cirurgia plástica.